porque uma pesquisa realizada na Universidade de Londres revela que estar rodeado de coisas boas e realmente úteis podem ajudar em diversos aspectos da saúde, seja físico ou emocional ou mental. E para falar sobre esse assunto, eu recebo a jornalista Raquel Lobo e o psicólogo Wesley Carneiro. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Bom dia, Wesley. Obrigado. Bom dia, Raquel. Que bom recebê-los aqui nessa manhã para nos dar boa notícia, para falar de coisa boa. Não é mesmo? Isso mesmo, isso é ótimo. Né? Raquel, o que todo mundo quer. Com certeza. Raquel, você é editora de revista, escreve sobre coisas boas. Exatamente. Fala pra gente como é bom estar todos os dias falar de coisas boas. Então, essa revista, né, a revista a qual eu sou editora, diretora também, que é a revista Belvedere, a gente criou realmente com um objetivo de levar notícias leves e úteis para os nossos leitores, né? Assim, considerando que a maioria dos veículos trabalham em cima das notícias factuais, o dia a dia mesmo, né? E assim, as notícias são sempre, tocam muitas emoções das pessoas, né? A agressividade, a gente vê aí o feminicídio, como que está assim, absurdo, né? Infelizmente, todo dia notícias e essa dificuldade que a gente vê do homem lidar com a frustração, de lidar com o não. Então, assim, um dos exemplos, né? Então, recentemente, em épocas de eleições, toda agressividade, a hostilidade entre as pessoas. Então, assim, a gente vive muito isso na nossa realidade e vivemos isso também assistindo, né, as notícias e os jornais e os portais de notícias na internet. Os meios de comunicação expõem muito mais notícias negativas do que positivas. Exatamente, muito mais, uma proporção muito maior, né? E porque há também ali um interesse de ir ao anseio da maioria, que de um modo geral, as pessoas até pensam que assim, nossa, notícia ruim, não gosto, não sei o quê, mas há um certo prazer. Se não tivesse, não teria tanto sucesso, né? Os jornais aí, que a gente até brinca que, parece que vai sair sangue, se torcer vai sair sangue, etc, né? Então, a gente vê que assim, o ser humano, de um modo geral, ele tem um interesse também, assim, por essas notícias de querer detalhes, etc. É claro que é importante para as pessoas se alertarem, né, para o que está acontecendo no mundo e, infelizmente, né, a maioria, não poderia dizer a maioria, né, porque as notícias ruins, elas têm um impacto muito maior sobre as pessoas, né? Sim. Então, assim, acaba que elas marcam mais, né? E falando sobre isso, as notícias, elas causam maior impacto nas pessoas e elas marcam mais as pessoas. Acredito que o Wesley vai poder explicar até melhor para nós, porque como psicólogo você tem uma análise sobre isso também no seu cotidiano, das pessoas que você atende, dos seus pacientes, do meio que você convive, sobre esse impacto das boas e das más notícias nas pessoas. A gente, às vezes, tem essa sensação, né, de que as pessoas gostam de notícia ruim. Mas é importante a gente ver o fundo disso e observar, talvez, de onde que isso surge. A gente tem todo um aparato biológico que sempre vai estar voltado para a nossa sobrevivência. Sim. Então, isso até explica por que a gente tem facilidade, por exemplo, de assimilar uma crítica, que é uma notícia ruim a nosso respeito, e ficar com aquilo ali martelando, 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 e às vezes um elogio passa batido, às vezes uma carícia, alguma coisa pode passar muito batido. Então, essa tendência que a gente tem para olhar para o negativo, ela está ligada muito mais ao instinto protetivo, a nossa capacidade e necessidade de sobreviver. Então, ser uma pessoa que às vezes ela passou uma infância inteira sendo agredida com palavras, com notícias negativas, com informações negativas a respeito de si, ela pode se transformar num adulto carente, num adulto que só busca notícias que possam massagear o próprio ego? A gente não tem como prever isso
Negro, porque a gente tem uma questão de que cada pessoa é muito singular, é muito individual. Então a gente poderia até citar uma situação de talvez dois irmãos, numa mesma faixa etária, um que seja criticado muito e outro que seja muito elogiado, e isso não é uma garantia de futuro e do modo de funcionamento deles. Então essa ilustração é só para a gente de alguma forma ver que a visão negativa, a notícia negativa, ela tem um impacto. Mas um impacto que nem sempre está ligado a uma pessoa querer sofrer, mas muito mais um instinto de sobrevivência. Só que a gente tem que observar o contexto, como que isso acontece. Antes, a gente tinha um veículo de comunicação que era mais limitado. Vamos pensar, a família toda reunida na frente da TV, escutando as notícias do dia. Sim. E hoje não, a gente tem uma amplitude muito grande dessas notícias, a gente está ali na palma da mão. Então, em função esse grande volume de informação que a gente tem, também é importante que a gente faça essas escolhas, que a gente filtre tudo que chega até nós, para a gente, como a Raquel estava falando, tirar o melhor proveito e conseguir fazer disso, né, um estímulo, fazer com que isso talvez estimule algumas potencialidades que a gente tem. Então, aproximar de notícias boas ajuda realmente a gente a ter uma vida mais fácil. E o que acontece? Nós estamos, na atualidade, vivendo a tecnologia o tempo todo, 24 horas, como você acabou de citar, na palma da mão. Tá? Com o smartphone, com o tablet ou em frente ao computador, você fica ali imerso a todo tipo de informação e de comunicação. Porém, quando a pessoa ela está usando esses equipamentos eletrônicos para se informar, ela sempre busca uma boa notícia. A procura da pessoa é sempre por imagens bonitas, um perfil que tenha notícias boas, uma revista que tenha coisas interessantes, com coisas que agradem, que encham os olhos. Isso é muito consumido hoje pelas pessoas. E vocês ainda continuam percebendo isso no meio que vocês convivem, com as pessoas com quem vocês se relacionam? É claro que a gente percebe também que as pessoas buscam, de um modo geral, assim, a informação, né, de um modo geral, mas também as notícias boas relacionadas com o estilo de vida deles, né, viagens, gastronomia, né, decoração, dicas assim, né, de como viver melhor, saúde, qualidade de vida, né. Bons lugares para poder visitar. Isso, né, bons restaurantes, indicações, né, que possa ter, de boas recomendações, porque hoje a gente vive muito essa era assim, da recomendação. Por quê? Através das redes sociais, ali as pessoas, as experiências que elas têm, né, e que, assim, que são boas, tanto boa quanto ruim, mas a gente vê que assim tem uma intensidade assim das pessoas quererem mostrar aquele momento que ela está ali, está numa praia, está no restaurante, uma comida boa, assim, né? Tem esse lado também. Tem, né, uma série de elementos que são trabalhados nesses posts, mas essa parte assim da leveza, tanto que as pessoas até brincam, nas redes sociais todo mundo é feliz, não sei o quê. Que bom, né? Que bom que ali as pessoas estão querendo passar o melhor delas, o momento que elas estão realmente felizes, né? Ninguém vai ficar colocando, eu estou aqui, alguém até colocar, quebrei meu pé, tô doente, não sei o quê, mas de um modo geral, as notícias que as pessoas querem compartilhar, os momentos, as experiências, são as coisas boas, né? E aí, a partir disso mesmo, que assim, a gente se fortalece mais o nosso perfil, que é uma revista de variedades, e onde a gente pesquisa muitas notícias, a gente trabalha muito com imagens, notícias objetivas e boas, e que vão levar, que a pessoa vai poder aproveitar aquilo que ela leu ali na vida, uma informação que ela teve, né, uma forma melhor de se alimentar, ou, né, uma dica de moda e etc. Então, a gente escolheu esse lado da notícia para poder realmente, né, ser um ar bom de respirar, né? Assim, no momento que você está num lazer, até assim, quando eu criei uma revista, foi muito baseado na minha experiência própria como leitora. Sim. Porque assim, eu sempre trabalhei muito nesse mercado de marketing, comunicação é muito dinâmico. Então, no meu lazer, aos finais de semana, o que eu mais gostava de fazer no meu sítio era deitar na rede, ler uma revista. Né? E ficava, assim, às vezes, né, passava um monte de coisa que não era interessante, essas coisas pesadas, eu queria Agora, ler só as coisas leves. Muito. Então, a boa imagem, ela atrai
o olhar e depois cria interesse de ler a publicação. Isso, exatamente. E assim, a imagem, né, a gente trabalhava com a comunicação da imagem também, ela desperta na pessoa ali uma emoção. Você, por exemplo, você olha para uma foto maravilhosa de uma praia e tudo, você não tem uma sensação gostosa? Dá você vontade olha, de ir. você olha para uma flor, por exemplo, né? Então, assim, até mostrando, não sei se vai dar para mostrar, a gente trabalha muito com isso. Igual, por exemplo, né, a primavera, que foi a... mostrar, olha. O início da primavera que saiu, né? A gente, assim, na verdade, sugerindo aos nossos leitores... Aproveite a primavera. Aproveite a primavera e para levar as flores para dentro de casa, para decorar, né? E a gente sabe, o Wesley mesmo deve, assim, confirmar isso comigo, que, assim, né, essas sensações boas, por exemplo, que você entra em casa e tem um arranjo com flores, né? Você tem uma emoção bacana. Então, assim, a gente trabalha exatamente isso, sabe? Com imagens, levando notícias boas e úteis para as pessoas, para causar emoções boas também, né? Você ter cuidado com preocupar com esse viés positivo, com essa aproximação do que é bom, do que talvez traz mais leveza, é fundamental para a gente conseguir obter mais qualidade de vida. Sim. E é importante a gente ver também um pouquinho do momento que a gente está vivendo hoje. Estava falando sobre a televisão, né, da família ter acesso às mesmas notícias. Hoje, a gente tem que estar atento também, porque a gente tem se tornado adultos mimados, se a gente pode brincar assim. Antes a gente tinha que escutar o rádio, e o rádio tocava música boa, música ruim, música legal, música que lembrava, sei lá, um relacionamento que a gente teve no passado. Hoje, com Spotify, por exemplo, a gente seleciona só as músicas que a gente gosta. Sim. A gente vê as notícias que a gente quer. Então, a gente tem essa possibilidade de aproximar do que é importante, do que é necessário, do que nos traz bem. Mas também é fundamental que a gente entenda que a gente não está entrando numa bolha de felicidade e ignorando um pouco do restante, né? O que a gente até está tentando hoje fazer com essas diferentes percepções é ver que as notícias elas vão chegar na gente de toda forma, mas também a gente ter esses veículos que trazem esse olhar um pouco mais leve, que traz um pouco mais de visão otimista, de uma visão de futuro, tem um papel para a vida ficar um pouco mais leve e a gente conseguir trazer para o nosso dia a dia talvez mais tranquilidade, mais bem-estar. Doutor, nós temos um depoimento. Vamos assistir juntos. Oi, pessoal. No mundo de hoje, com tantas notícias ruins que a gente vê a todo momento, é tão difícil a gente escutar notícias boas. Eu, pelo menos, quando eu recebo uma boa notícia, eu vibro a cada instante. Porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui 1 minuto ou 2. Então, assim, a cada notícia boa que eu recebo, sendo de trabalho, de família, de pessoas próximas, eu procuro vibrar com essa notícia o máximo possível e aproveitar, né, um pouco dessa notícia boa, porque isso aí te dá uma satisfação interior, né, pelo menos para mim, dá uma satisfação interior. Isso é tão bom pra gente, né, a gente se alimentar de notícias boas, porque quanto mais a gente se alimenta de notícias boas, mais feliz a gente sente. Eu sou assim, não sei vocês. Então, assim, alimentar de notícias boas é tão bom. Se alimentar de notícias boas foi o ponto alto desse depoimento. É o que nós precisamos fazer todos os dias para poder romper, sair às vezes de um estágio de tristeza, porque às vezes tem alguém em casa que está lá triste, preocupado só com o problema, ainda não recebeu nenhuma boa notícia, mas nós estamos chegando lá para poder trazer um pouquinho de alegria e lembrar que existem notícias boas e que tem um dia lindo, tem um sol maravilhoso, super quente, e que às vezes é necessário sair um pouquinho de casa, entrar aí, sair dessa bolha, né? Sair desse mundo fechado e olhar para o céu, sentir um pouquinho o calor do sol, pegar um pouquinho de vento, pisar numa grama, numa terra, no chão, ir para o parque, para poder buscar um pouquinho dessa boa notícia. E como é que é o impacto de pequenas notícias boas, né? Porque assim, é muito natural, até escutando um pouquinho do que essa pessoa trouxe, como que às vezes o paciente chega no consultório, já é um paciente habitual, depois de um intervalo de 1 semana, ele chega para mim e fala assim, Wesley, sabe aquela festa que eu te falei que eu estava com medo e que eu estava insegura? Então, eu fui, mas eu diverti, vi meus amigos, mas minha cabeça ficou nos pensamentos, eu tive uma sensação ruim, eu achei que eu ia passar mal. Estou dando um exemplo cotidiano,
Porque muitas vezes, grande parte do meu trabalho está em trazer para essa pessoa. Como é que foi para você perceber que diante de tantos pensamentos ruins, de emoções difíceis, você ainda conseguiu fazer o que era importante para você, que era estar nessa festa, que era estar com seus amigos, que era estar cercado de pessoas que te fazem bem? Então, essa talvez seja a boa notícia. Aquela pessoa, diante de uma nuvem de dificuldades, de uma nuvem de questões que ela não se sente capaz de lidar, é papel do terapeuta muitas vezes reconhecer o avanço que ela teve, né? A evolução que ela apresentou ali e que vai fazer total diferença. Essa pessoa ela chega às vezes achando que ela não dá conta de nada. E às vezes essa pequena fagulha, olha, acho que eu estou sendo muito mais capaz do que eu imaginava. E essa é muito do grande papel do terapeuta, conseguir apontar de alguma forma luz para onde a pessoa não vê, onde estão as conquistas, onde estão os avanços dela. Sim, Raquel, você é uma portadora de boa notícia, né? Porque quando você escreve, quando você redige os textos, é justamente pensando na pessoa que vai estar lendo aquela notícia, no bem que você pode proporcionar através daquela notícia. Então é bom que sejamos portadores de boas notícias? Com certeza, é muito gratificante, muito mais gratificante, né? Porque a partir do momento que você leva, né, dicas úteis, notícias boas para os leitores, você sabe que aquilo que você está entregando vai ter um efeito positivo na vida dele, né? Assim, ele vai ter uma emoção positiva também, né? E não vai causar nenhum tipo de estresse emocional, vamos considerar assim, né? Porque determinadas situações, se a gente adentrar muito em determinadas notícias e tudo, isso causa um estresse emocional mesmo na gente, né? Então, a gente quis ir contra a corrente, assim, né? Nós não somos únicos, tem outras publicações também, né? De abordagens diferenciadas, mas essas localmente é o que a gente assim, tem esse objetivo e esse foco, né, das boas notícias, notícias mais pesquisadas, imagens bonitas também que despertam boas emoções, né? Então, isso é muito gratificante, assim, trabalhar com esse lado, né, da informação. Esse veículo focado nisso é extremamente importante, porque às vezes a gente é capaz de chegar numa banca de revista e encontrar duas publicações que falam sobre a mesma coisa, mas de forma diferente. Uma que vai estar cumprindo a missão dela, não tem nada de certo ou errado, mas falando, aumenta o nível de desemprego, ou aumenta o nível de pessoas em situação de dificuldade, por exemplo. E tem uma outra revista que ela vai trazer isso num ponto de vista de como as pessoas têm se renovado em ideias, como que as pessoas têm buscado soluções. Sim. Então, você ter esse profissional que vai pegar o que é difícil e converter em formas da pessoa se capacitar, de se transformar, ser esse emissário de boas notícias é fundamental. E a gente, inclusive, ter essa prática no dia a dia. Até pegando um gancho, né, no que o programa trouxe hoje. Reclamar. É uma coisa que a gente faz instintivamente, que às vezes sai no piloto automático. E muitas vezes a gente não precisa, da noite para o dia, deixar de ser a gente mesmo. Mas começar a se perguntar, ter esse comportamento de reclamar, de apontar uma falha no outro, me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ser, da minha melhor versão? Então não é que a gente tenha que mudar tudo, mas é começar a estar mais consciente, refletir um pouco mais qual que é a finalidade daquilo ali que a gente está fazendo. A gente está ajudando alguém, a gente está agregando alguma coisa ou a gente está espalhando dificuldade? Então ter essa consciência é fundamental. Então, que venhamos espalhar o bem. Que pena que a nossa conversa tão gostosa de boas notícias já chegou ao fim. Quero agradecer a presença de vocês, Raquel, eu que agradeço, Wesley. O convite. Muito obrigada também por trazer para nós boas notícias. Né? Que você seja um propagador do bem, que leve boas notícias nessa manhã. Sai dessa bolha, sai um pouquinho de dentro de casa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.